servos do Altíssimo, a todas as princesas e príncipes eternos de um reino que nunca terá fim, paz perfeita vos sejam multiplicados. Amém? Quero desejar a todos um feliz ano novo. Esse é o primeiro domingo pós a virada, né? Então, Deus abençoe você que está aqui esta manhã. Eu quero aproveitar o ensejo que vocês, alguns estão em pé, vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Se puder colocar aqui para mim, você tem a versão ARC, A-R-C, Almeida Revista Corrigida, Lucas capítulo 21, a partir do verso de número 31. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje trata-se de Santa Ceia e então vamos ler esse texto, tá bom? E logo após esse texto nós vamos ministrar a palavra do Eterno. Amém? Diz assim: assim também, Lucas capítulo 23, verso 31, perdão, eu falei 21, falei, né? É capítulo 23, o verso 31 a seguir. Põe o 33, a partir do 33. Não erro mais, tá bom? Obrigado. Vamos lá. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à... Quem está comigo, diga glória a Deus. Um à direita e o outro à... Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, as vestes dele, lançaram sortes, verso 35, perdão. E o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Verso 39. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Para encerrar o 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Podeis tomar os vossos respectivos assentos. Meus irmãos, eu tive um pouquinho de dificuldade na leitura, que não é esta versão que nós estamos acostumados a ler. Mas é bom a gente ler em várias versões da Bíblia, para a gente poder ter uma ideia do que realmente está se tratando, né? Então é muito bom, você que ainda não tem aquele aplicativo, YouVersion, você pode baixar a Bíblia no seu celular, YouVersion, tem NVI, NTDLH, tem na versão ARC, enfim, várias versões para você poder ler. E quando você não tiver mais condições de ler, estiver cansado, você pode apertar o play e você vai ter a Bíblia em áudio. Então você não tem desculpa de não ler a palavra de Deus. Você pode também ouvir a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, aqui está um dos mais importantes textos das Escrituras Sagradas. E é o texto que fala da crucificação de Jesus Cristo. Nós hoje resolvemos falar dentro desse texto por esse motivo, a Santa Ceia. Enquanto as pessoas lá no mundo elas se reúnem para comer, beber e esquecer, nós aqui na igreja nos reunimos para comermos, bebermos e lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo. Esse texto, o texto da crucificação, para mim é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada, porque vai falar justamente no momento em que Jesus está instituindo o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa no Evangelho de Mateus, ou no de Lucas, ou de Marcos, ou de João. O Novo Testamento começa realmente quando Jesus está sendo crucificado. Por isso ele vai dizer, o apóstolo São Paulo,
escrevendo as palavras do Senhor Jesus, vai dizer, esse cálice simboliza a nova aliança, o novo testamento que eu faço convosco. A crucificação, meus irmãos, é o cenário, é o palco da maior demonstração do amor de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na crucificação, meus irmãos, dentro desse texto aqui, nós vamos encontrar muitas coisas importantes. Vamos entender que a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas Jesus instituiu como ordenanças e outras ele instituiu como memorial. Como ordenança, nós temos a obrigação de evangelizarmos, de fazermos discípulos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí é uma ordenança. Mas a Santa Ceia é como se fosse um culto pós-túmulo. É um culto que vai se lembrar a morte daquele que vive para todo sempre. Então, o memorial, Jesus está dizendo, todas as vezes que eu comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Cristo. É um memorial. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos lembrando o sacrifício que Jesus fez por nós. Quantos podem levantar a mão para o céu e que está entendendo essa palavra, diga amém. Então você está aqui essa manhã e nesse ato você está lembrando o que Jesus fez por nós. Bom, Jesus vai instituir a Santa Ceia porque já existia a ceia dos judeus e era chamada a Páscoa ou a passagem. Então, no dia da passagem ou no dia da Páscoa, onde um cordeiro tinha que ser sacrificado, Jesus vai trazer também esse memorial para a igreja. Já existia esse memorial, a Páscoa para os judeus, e agora Jesus está instituindo a Santa Ceia como um memorial, como uma passagem segura. Jesus está anunciando a sua morte, Jesus está anunciando a sua ressurreição, e ele está anunciando o sacrifício que ele vai fazer na cruz do Calvário. Bom, a Santa Ceia vai ser instituída justamente na Páscoa, onde existia essa tradição judaica. A Páscoa começou, meus irmãos, e a Páscoa quer dizer uma passagem segura, e nós só podemos fazer por intermédio de Jesus Cristo. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus instituiu a Páscoa, ou seja, quando o homem pecou e percebeu que estava nu, ele vai fazer para si aventais com folha de figueira, mas os aventais com folha de figueira só vai cobrir a nudez frontal, então as suas nádegas ficavam expostas, a sua vergonha ficava exposta. Foi quando Deus então resolveu sacrificar um cordeiro, apontando para Jesus, apontando lá para frente. O primeiro animal a morrer será um cordeiro, e com a pele do cordeiro vai se fazer as vestimentas para os seres humanos, e o sangue vai aplacar a ira de Deus. Então, quando eles saem do Éden para fora, Deus vai instituir esta passagem segura, que é um cordeiro por pessoa. Eu gostaria que se pudesse colocar para mim aqui na tela, Gênesis capítulo de número 4, só para os irmãos poderem ter uma ideia. Gênesis capítulo de número 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, ou seja, Adão coabitou com a sua esposa e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus já havia feito uma promessa a Eva que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Eva, esperançosa, quando sai do Éden, ela pensa que esta é a semente que vai trazer vida à humanidade, mas foi ludibriada pelo diabo e o diabo entrou na mente de Caim e este, ao invés de trazer vida, foi o primeiro fratricida, ele assassinou o seu próprio irmão. Verso de número 2, por gentileza, para a gente poder entender. Depois deu à luz Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 3, olha que interessante. E aconteceu que no fim de uns tempos, noutras versões, na maioria das versões vai dizer ao cabo de dias, que quer dizer num determinado tempo, e a gente não sabe que tempo é esse, pode ser um cabo de dias ou determinado tempo, pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser um mês, mas pelas tradições judaicas nós entendemos que esse é um tempo de dias ou o cabo de dias, possivelmente era de ano em ano se fazia este sacrifício. Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Vamos dar uma paradinha aqui, só para os irmãos poderem entender. Esta é a passagem segura, e essa passagem segura, essa primeira Páscoa instituída por Deus, foi Deus quem ensinou.
Foi Deus que determinou que teria que ser assim. De tempos em tempos, o homem, em lembrança do que foi feito no Éden, pegava-se um cordeiro e sacrificava esse cordeiro. Quando o homem fazia este culto, prestava este culto ao Senhor, ele estava lembrando dos seus pecados, reconhecendo que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus. Então, quando ele oferecia o sacrifício, ele estava assumindo a sua culpa. E ao derramar o sangue do animal, Deus estava se agradando e aplacava a sua ira, e a pele do animal servia para lhe vestir. Esse sacrifício foi feito durante muitos anos por Abel e Caim, mas na influência do tempo, Caim resolveu cultuar do seu jeito, resolveu fazer da sua maneira. Ele já havia feito de forma certa por diversas vezes, mas um dia, possivelmente, o diabo falou à sua mente, ao seu coração, como que lhe dizendo: para que você tem que dar o mesmo sacrifício do seu irmão? O seu irmão é pastor e é o fruto do seu trabalho. Você é lavrador da terra, dê os frutos da terra. Não quer dizer que Caim deu as piores coisas, não. Caim deu do melhor da terra, dos melhores dos frutos da terra. Deus recebia os frutos da terra, Deus recebia ofertas de cereais, oferta de frutas, de sementes, mas para este culto especificamente, tinha que ser um cordeiro, porque quando se sacrificava o cordeiro, ele estava reconhecendo a culpa, reconhecendo que era pecador, e o sangue derramado seria para aplacar a ira de Deus. Quando ele se apresenta, ele com a sua oferta, ele está querendo dizer: eu não tenho culpa de nada, quem pecou foram os meus pais, eu não tenho nada a ver com isso. E oferece essa oferta do seu jeito. Caim oferta do seu jeito, Caim cultua do seu jeito. Mas, meus irmãos, nós não podemos cultuar a Deus do jeito que eu quero. Nós não devemos adorar a Deus do meu jeito. Nós temos que adorar a Deus do jeito que Ele precisa ser adorado. Precisamos prestar um culto ao Senhor, o qual Ele quer receber. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. E o jeito era apresentar um cordeiro. Quando Ele não apresenta o cordeiro, Ele não está assumindo a culpa. Porém, Abel vai sacrificar um cordeiro, e a Bíblia diz que o Senhor se agradou. Quando Deus se agradava desse tipo de sacrifício, a manifestação da aceitação de Deus é que o fogo descia do céu e consumia o holocausto. Quando Caim percebeu que houve aceitação de Deus sobre o sacrifício de Abel e não sobre o dele, caiu-lhe o seu semblante, porque Abel estava cultuando da forma errada. Vamos prosseguir? O verso de número 5, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o seu semblante. Verso 6, olha o que diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que o teu semblante? Olha o que diz o verso 7. Se procederes bem, ou seja, Deus está dizendo para ele: se fizeres o certo, não é o certo e serás aceito. Por que Deus está dizendo: se você fizer o certo, não será aceito? Porque ele já havia feito de diversas formas, da maneira certa, mas o Caim resolveu fazer agora do seu jeito. Meu irmão, não faça do seu jeito, faça do jeito certo, do jeito que Deus quer, porque se assim você fizer, você terá uma passagem segura. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Bom, então a primeira Páscoa foi instituída dessa forma: um cordeiro por pessoa. Aí vai vir no livro de Êxodo, não vou pedir para colocar no texto, você vai se lembrar, quando Deus está trazendo as 10 pragas sobre o Egito, e na última praga, a praga da mortandade dos primogênitos, Deus vai instituir agora um novo memorial, um novo culto. E ele vai dizer: quando vos perguntarem que culto é este o vosso, vocês vão dizer que o Senhor passou na terra do Egito com maldição, feriu os egípcios, mas protegeu o arraial dos israelitas. Então Moisés vai pegar um cordeiro, e Deus vai dizer: agora é um cordeiro por família. Pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, e um cordeiro por família. Vai se pegar o sangue do cordeiro, e eu creio que possivelmente Moisés está escrevendo o Salmo 91, quando ele está sacrificando o cordeiro, e pegando o sangue do cordeiro e ungindo os umbrais da porta, escrevendo e dizendo: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará a essa tenda. Então passou a ser instituído um cordeiro por pessoa, fazendo assim uma passagem segura, onde Deus ia atravessar o povo da escravidão para uma vida de liberdade.
Vai se passar o tempo e vai vir a era sacerdotal. E agora, na era sacerdotal, ao fim dos tempos, ou seja, ao cabo de dias, em um determinado tempo, de ano em ano, pegava-se um cordeiro, imolava-se esse cordeiro e lançava o pecado de toda uma nação sobre aquele cordeiro. Aí vem a história do bode expiatório. Aquele cordeiro estava levando sobre si os pecados de toda a nação israelita, e assim se fez durante muito tempo. Aí vem a era de Jesus, e quando Jesus nasce, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, Jesus cresce, se batiza nas águas. Quando ele se aproxima para ser batizado nas águas do Rio Jordão, João Batista olha para Jesus e tem a revelação e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não será mais um cordeiro por pessoa, nem um cordeiro por família, nem um cordeiro por nação. Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode levantar as duas mãos para os céus e dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, o texto que nós lemos vai se antever com uma santa ceia instituída pelo Senhor Jesus. E nesta santa ceia, o Senhor vai dar uma grande demonstração de amor. Eu imagino nesta santa ceia, tudo preparado, e de repente alguém bate na porta. Do outro lado está Jesus. Talvez pergunte: quem é? E do outro lado, lá de fora, alguém vai responder: sou eu, Judas, aquele que haveria de trair Jesus. Jesus abre a porta, vai receber Judas, coloca uma toalha sobre os seus ombros, se cinge de uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os seus pés, não somente o dele, mas como de todos os outros demais discípulos, mostrando o amor em servir. Jesus vai preparar a melhor refeição que Judas experimentou. Ainda vai lhe permitir que Judas coma no mesmo prato, porque quando lhe perguntar: Senhor, quem há de te trair? Jesus vai responder: aquele que mete a mão no bocado comigo. Ou seja, Jesus vai tratar o seu pior inimigo melhor do que eu e você tratamos os nossos melhores amigos. Mesmo Judas sendo traidor e Jesus sabendo, não vai mandar Judas sair da mesa. Nós estamos aqui hoje, estamos assentados à mesa e vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Muitos que aqui estão, talvez não sejam dignos ou merecedores de estar assentado à mesa. Mas uma coisa que eu acho linda no amor de Jesus é que ele quer que cada um examine-se a si mesmo. Não é Jesus que vai te examinar e vai dizer para você se levantar e não participar da mesa, mas ele vai dar esse direito a você, porque Jesus está com o traidor na mesa, mas não vai fazer com que o traidor saia da mesa, dando a ele a oportunidade de se arrepender. Então, nesta manhã, você precisa examinar a si mesmo, porque Jesus não vai mandar ninguém sair da mesa, mas você precisa fazer um exame, uma introspectiva e analisar o que está errado, consertar para que você possa participar dignamente desta mesa, para que você não esteja condenado a estar enfermo, doente ou como morto, como aqueles que dormem. Então, meus irmãos, mesmo Jesus sabendo que era ele o traidor, não vai fazê-lo sair da mesa. Está tudo pronto, preparado, vai subir para o Getsemane, onde vai começar a sua agonia, mesmo Jesus sabendo do que estava esperando para acontecer. E o Paulo vai dizer que quando Jesus vai instituir a Santa Ceia, vai dizer, começando o texto: na noite em que foi traído, Jesus vai participar a ceia. Não sei como você entrou aqui nesta manhã. Tem pessoas que, quando estão aborrecidas, não gostam de tomar a Santa Ceia. Tem pessoas que, por causa de algum problema, não gostam de estar nem no culto da Santa Ceia. Mas Jesus participou a Santa Ceia, mesmo sendo na noite em que foi traído. Então, meu irmão, não arrume motivos para você não participar da Santa Ceia, porque este é um dos principais, por que não dizer, o principal culto instituído por Jesus. É o culto em que lembra a sua morte, a sua ressurreição, o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Todos nós éramos escravos a ser vendidos em um leilão. O comprador era Satanás, o tentador, mas mostrando-se ao meu e ao seu favor o bondoso Senhor, que um alto preço lançou, e foi na cruz que ele pagou pelos nossos pecados, o seu sangue derramou. Quantos podem dizer glória a Jesus? Você pode glorificar o nome do Senhor esta manhã por esse sacrifício? Você está aqui para reconhecer que você é pecador, que você precisa
deste sacrifício. Este pão, feito e manipulado pela mão do homem após oração, passará a ser o corpo de Cristo, que foi partido por nós na cruz do Calvário. Esse cálice que nós vamos participar, do vinho, suco de uva, manipulado pela mão do homem, mas após oração vai representar o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. A tua salvação não teve uma gota de suor do teu esforço, porque é pela graça, a salvação é pela graça, foi pelo cada gota de sangue derramada lá na cruz do Calvário. Por isso hoje você vai participar com uma alegria, entendendo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, mesmo sabendo o que ia enfrentar, as dificuldades, os problemas que iria enfrentar, Jesus não se acovardou e ao invés de murmurar, Jesus, tendo cantado o hino, subiu ao Monte das Oliveiras. O que você tem feito diante das tribulações? Murmurado? Faça como Jesus, cante um hino e vá enfrentar o problema, porque Jesus já te deu vitória. Jesus chega ao jardim do Getsêmanes e vai manifestar o seu estado emocional e vai dizer aos seus discípulos: eu estou angustiado até a morte. Aquele que é a paz, aquele que é possuidor de uma saúde emocional perfeita, por causa de mim e de você, Jesus agora está angustiado até a morte. Orai comigo, velai comigo. Deixa alguns discípulos à parte, vai levar consigo Pedro, Tiago e João, botar em lugares determinados e vai orar. Quando Jesus volta para ver os seus discípulos, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Jesus vai dizer: porque vocês não conseguem nem velar comigo uma hora? E olha que Pedro, Tiago e João estavam acostumados, como pescadores, a passar uma noite inteira num barco. Imagine o barulho do mar, o balanço das águas, uma noite inteira, e não pregava os olhos, não dormia, mas não conseguiram velar com Jesus uma hora de oração. Sabe, irmãos, o que é precioso é o tempo que nós gastamos com Jesus. Tem gente que passava uma noite inteira acordada, mas se o culto passar 5 minutos, ele já está murmurando. Meu irmão, nesse ano de 2025, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque precioso é o tempo que nós passamos com Jesus. Quem está entendendo, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Jesus levanta-se e diz: não precisa mais orar, vamos. E quem está subindo? Judas Iscariote, com a corja dos judeus e alguns soldados romanos. Jesus era um homem tão comum, de um rosto tão comum, que com os comuns homens com ele convivia, que era confundido com seus discípulos e os seus discípulos com ele. Jesus era um homem tão comum, de um rosto tão comum, semelhante aos seus discípulos, que o profeta Isaías vai dizer que olhando para o seu rosto, olhando para ele, nós não víamos beleza alguma que desejássemos. Jesus era um homem tão comum, de um rosto tão comum, entre os comuns homens que com ele convivia, que Judas Iscariote vai ter que inventar um código, uma palavra-chave, um código-chave, para poder identificar Jesus dos demais discípulos. Jesus era tão parecido com os comuns homens que com ele conviviam, que vão confundir a Pedro, vão dizer: tu te pareces com ele, tu falas como ele, tu te vestes com ele, porque Jesus, ele parece com você. Se você parece com Jesus, levante assim a mão para o céu e diga glória a Deus. Então Judas vai inventar essa palavra-chave: a quem o beijai, a esse o prendei. Judas se aproxima e vai até Jesus, e para identificá-lo dentre os demais, vai beijar a sua face. Quando ele beija a face de Jesus, meus irmãos, Jesus, ele disse assim em João 10:9: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, salvar-se-á e encontrará pastos verdejantes. Judas tem a oportunidade de entrar pela porta, mas ele não entra pela porta, ele apenas beija a porta. Tem muita gente que está beijando a porta, mas ainda não entrou pela porta. 2025, você não precisa apenas beijar a porta, mas você precisa entrar pela porta e desfrutar de um verdadeiro cristianismo, desfrutar da verdadeira salvação. 2025 é o ano de você ser salvo por Jesus, não apenas beijá-lo, mas entrar pela porta, porque Jesus é a porta. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus vai mostrar como será o seu ministério. E o ministério de Jesus não é cortando, não é destruindo. Quando se aproximam os saduceus, quando se aproximam os fariseus e a guarda romana, Pedro mete a mão na espada
e ele tenta decapitar um dos soldados do sumo sacerdote. E ele erra o golpe e, por sorte, ele apenas pega a orelha do camarada. A orelha cai no chão, Jesus vai lá e diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pega a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, quem sabe assopra, tira aquela areia, aquela poeira e coloca a orelha no lugar, porque Jesus vai mostrar que o seu sacrifício não é para cortar, não é para apartar, mas é para curar, é para restaurar. Oh, aleluia! Se você foi curado, se você está sendo restaurado, levante a sua mão nesta manhã, porque esta manhã é manhã de milagres para a tua vida. Vou levar Jesus e Jesus vai para o Sinédrio. No Sinédrio, Jesus vai ser espancado. No Sinédrio, Jesus vai ser vituperado. No Sinédrio, Jesus vai ser blasfemado. No Sinédrio, vão dar-lhe bofetões no pé do ouvido. Mas antes disso, quando Jesus estava orando, Jesus já previa tudo isso que iria acontecer. Tanto é que na sua oração, o Pai estava lhe revelando tudo aquilo que Jesus ia passar por mim e por você. Jesus, já no jardim do Getsemane, antes de ser preso, Jesus já estava tremendo, não de medo, de se acovardando, não, Jesus estava tremendo porque ele sabia o que ele haveria de enfrentar. Quando Jesus está orando, Deus está lhe revelando tudo aquilo que ele vai passar por mim e por você, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós vamos ser sarados. Jesus está vendo a cada bufetão daquele que ele vai tomar. Jesus está vendo quando vão lhe colocar uma carapuça e vão cobrir o seu rosto e vão lhe dar murros, socos e vão dizer: profetiza, quem foi que te bateu? Jesus vai sentir o peso da coroa de espinhos, os espinhos de meia polegada perfurando a sua massa cefálica, fazendo com que Jesus na cruz do Calvário tenha sede. Jesus, que é a água da vida, vai morrer com sede por causa dos meus pecados. Quando Jesus está orando, o seu suor, de tanta intensidade que é aquilo que ele está vendo, o chicote, o flagelo do carrasco, um chicote de 3 pontas, numa ponta chumbos, outras ossos de carneiros e na outra estilhaços, e aquele homem que vai dar uma quarentena menos uma, 39 chibatadas com toda a força, porque ele quer mostrar que é ele que tem o chicote nas mãos. Quando aquilo bate nas costas de Jesus, vai rasgar a sua carne, vai atingir as suas terminações nervosas, vai atingir os seus nervos, vai arrancar carne, vai esfacelar as costas do Senhor Jesus, porque Deus agradou moê-lo durante 6 horas, para que eu e você não fôssemos moídos e esmagados eternamente no inferno. Esse culto de hoje, esse memorial, é para a gente lembrar o que Jesus passou por mim e por você. Jesus, mediante a todas estas coisas, ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus vai para o Sinédrio e começa o esculacho. Espancado, vituperado, caluniado. Leva Pilatos. Pilatos é um camarada inteligente. Ele é inteligente. Ele sabe que Jesus não merece morrer, mas ele entende que é por inveja dos seus irmãos, os israelitas. E quando descobre que ele é da Galileia, manda para Herodes. Agora imagina Jesus sendo julgado por Herodes. Lembra da história de Jesus pequenininho? Você deve ter visto sair na cantata a história do Jesus menino, quando o rei Herodes resolve mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, porque o rei Jesus, o que vai nascer em Belém, pode ofuscar o seu reino, ou tomar o seu reino, e ele manda matar as crianças. Esse Herodes é o filho, quem teve o seu reino ameaçado pelo Cristo, e ele quer conhecê-lo, e pede para que Jesus faça milagre.
Tem gente que diz assim, nós somos provocadores de milagre, meus irmãos. Deus é Deus, não se deixe escarnecer. Jesus não é menino para fazer obra de tolo e nem tampouco se arrepende do que faz. Ele não faz antes nem depois a sua obra, mas no tempo certo Deus faz. Quando Deus quer fazer, não há quem o impeça, mas quando Ele não quer, não há quem possa lhe obrigar. Quando Ele fecha uma porta, ninguém abre, mas quando Ele abre, não há homem que possa fechar. Jesus não faz milagre. E ele é mandado de volta para Pilatos, que vai lavar as suas mãos e vai dizer, sou isento da culpa deste sangue que vai ser derramado. Mas a multidão está ali, ela que vai decidir. E Jesus vai fazer, Pilatos vai fazer a célebre pergunta, a quem vós quereis que eu solte, Jesus ou Barrabás? E essa escolha, essa decisão, até hoje, ela reverbera na nossa humanidade. Eles preferem que solte a Barrabás e que crucifique o Cristo. Jesus, depois de ser desnudo publicamente, a humilhação moral, física, humilhação espiritual, porque Jesus entende que quando ele está caminhando para o Calvário, e aquela multidão que o acompanhava, quando Jesus multiplicava os pães, aquela multidão que lhe acompanhava quando Jesus estava curando, aquela multidão que o acompanhava quando Jesus estava fazendo reviver os mortos, aquela multidão que acompanhava quando Jesus fazia prosperar e multiplicava os pães, toda essa multidão estava com ele, mas quando Jesus está caminhando para o sacrifício, menor ia se tornando cada vez mais a multidão. Tem muita gente que está com Jesus na prosperidade, muita gente que está com Jesus quando está curando, quando está multiplicando, mas na hora do sacrifício, na hora de renunciar, como Jesus renunciou, são poucos os que seguem na direção da cruz. Largo e espaçoso é o caminho, mas o caminho que leva ao céu continua estreito, a porta é estreita. Quer saber o tamanho da porta? É do tamanho dos ombros de Jesus, porque Jesus disse, eu sou a porta, o caminho é estreito, que conduz à vida eterna. Jesus está entendendo que ele vai ser o para-raio do ódio da humanidade, vai ser descarregada, o ódio da humanidade por Deus vai ser descarregado em Jesus. Porque nós, seres humanos, sempre estivemos nas mãos de Deus, e Deus sempre nos tratou com amor e carinho, mas uma única vez que Deus esteve entre os homens o mataram e o crucificaram. Então Jesus está ciente de que o ódio da humanidade será descarregado nele, na cruz do Calvário. Jesus está ciente que o ódio que Deus tem contra o pecado vai ser descarregado nele, porque ele está levando sobre si as nossas transgressões. A maior dor que Jesus vai sentir é a dor do abandono. A promessa que Deus fez a mim, a promessa que Deus fez a você e vai cumprir, que Ele disse que nunca nos deixaria só, mas Ele não pôde fazer essa promessa ao seu Filho, por causa dos meus e dos teus pecados, e é por isso que Jesus, em um determinado momento, vai dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Se Deus pudesse nesse momento falar com Jesus, ele não o fala, porque sobre Jesus estão os meus e os seus pecados, Jesus está abandonado, mas se ele pudesse responder, ele ia dizer, eu te abandono por causa dos pecados do Fidelis, eu te abandono por causa do pecado do patriota, eu te abandono por causa dos pecados da Maria, do José, do João, do Joaquim, que está sobre ele. Jesus na cruz do Calvário está sendo martirizado, crucificado, sendo morto por mim e por você. E Jesus está morrendo, meus irmãos, não é por causa do poder do Império Romano. Jesus não está morrendo por questão de traição de Judas. Jesus não está morrendo na cruz do Calvário por causa da inveja dos judeus. Jesus está morrendo porque Ele quer. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A minha vida ninguém tira, mas eu a dou, e dou por amor. Jesus está morrendo, Ele está doando a sua vida por amor a mim e a você. Quantos podem dizer, glória a Deus?
Jesus está morrendo entre dois malfeitores, e aqui caminhamos para o final. Uma à direita e o outro à esquerda. São três pessoas morrendo no mesmo ato, no mesmo cenário, três mortes, uma diferente da outra. O da direita vai morrer para o pecado. O da esquerda vai morrer no pecado. Jesus está no meio e, diferente do que vai morrer para o pecado e daquele que está morrendo no pecado, Jesus vai morrer pelos pecados. Então Jesus está no meio, morrendo pelos pecados. O da direita está morrendo para o pecado e o da esquerda está morrendo no pecado. Então vamos aqui, para encerrar, essas duas personalidades, uma à direita e uma à esquerda, todos dois miseráveis pecadores como eu e você, era ali o nosso lugar, eles estão morrendo e são mortes diferentes, e o da esquerda, ele tem a oportunidade de ser salvo por Jesus. Esta manhã, você tem a oportunidade de ser salvo por Jesus. Esse ladrão da cruz está nas mesmas condições que a nossa, ele está perto de Jesus, ele está falando com Jesus. Quem está falando com Jesus aqui? Levanta a mão. Isso, você tem a oportunidade, como ele teve, de falar com Jesus, de estar perto de Jesus, de estar vendo Jesus, de estar ao lado de Jesus. Mas mesmo estando perto de Jesus, falando com Jesus, ao lado de Jesus, ele vai rejeitar a salvação. Ele vai deixar passar esta oportunidade. Você não pode deixar passar a oportunidade de ser salvo por Jesus. Não é porque você fala com Jesus, não é porque você está perto de Jesus que você vai ser salvo. Para você ser salvo, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus. Mas este homem, ele quer a salvação do seu jeito. Como Caim quis fazer do seu jeito, esse ladrão da cruz da esquerda quer fazer do seu jeito. Ele não quer pagar pelos seus atos. Ele está numa condição que ele está recebendo aquilo que ele fez. Meu irmão, se você não quer receber o que você fez, então não faça. Porque o homem vai colher aquilo que ele semear. O que você semear, isso você vai colher. Tem coisas que fazemos que nós vamos sofrer as consequências. Tem um ditado popular que diz que quem faria o Mateus que o balance, né? Não é isso? Hã? É isso mesmo? Esse homem quer ser livre. Esse homem quer a salvação, mas do seu jeito. E ele vai fazer uma oração. Não é apenas um escárnio. Não é apenas uma expressão de zombaria. Quando ele diz, se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas note que tem um pedido. Salvou os outros, salva a ti mesmo e salva a nós também. Se tu és o Cristo, desce da cruz e tira nós daqui também. Ele está querendo ficar livre da sua dor. Ele quer ficar livre do seu tormento. Ele quer ficar livre do seu problema. Mas ele não quer Jesus. Tem muita gente que quer vir a Jesus e tem uns que dizem assim, se não for no amor, será pela dor. Meu irmão, ninguém vai vir pela dor, é pelo amor, porque o maior amor de Deus foi esse. Jesus deu o seu único e amado Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor que salva. Você acha que Deus vai salvar pela dor? Vai botar na cadeira de roda. É dois trabalhos, um que vai ficar na cadeira de roda e um outro que Jesus vai ter que tirar da obra para ficar empurrando a cadeira de roda. Vai botar no leito, aí botam no leito, aí tem que tirar um outro da obra para ficar lá de acompanhante no leito. Não, meu irmão, não é pela dor. Jesus, ele traz no amor. Jesus é o amor de Deus revelado à humanidade. Esse homem quer ser salvo, mas não quer aceitar o sacrifício. O que ele está pedindo é uma salvação que anda na contramão da graça. Desce da cruz. Se Jesus atende essa oração, todos nós estávamos perdidos. Mas graças a Deus que Jesus não atendeu essa oração e foi até o final e morte de cruz. Tem gente que quer ver Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de um problema. Aí ele vem para Jesus. Aí Jesus resolve o problema, a enfermidade vai embora. Aí cadê ele? Não está mais na igreja, foi embora.
porque ele veio para buscar o alívio dos seus problemas. Ele não veio por amor a Jesus, mas hoje está aqui, crescendo em amor, aqueles que vieram a Cristo por amor. Se você é um deles, levante as duas mãos para os céus e dá uma linda salva de palmas para Jesus, que nos faz crescer em amor. Já o da direita, esse da esquerda, ele tem a oportunidade de ser salvo, está com Jesus, fala com Jesus, cuidado, para não estar na mesma condição dele, ao lado de Jesus, falando com Jesus, vendo Jesus todo dia no seu lar, e você perder a sua alma, a sua salvação. Mas o da direita vai repreender a ele e vai dizer assim: rapaz, tu nem ainda temes a Deus, nós estamos aqui, pelos nossos atos merecem, mas esse justo nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é por isso que Jesus vai lhe responder: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui eu trago alguns sintomas de quem verdadeiramente está recebendo a salvação em Jesus. O primeiro sintoma é este, quando ele diz: nem ainda temes a Deus. O temor a Deus é o primeiro sintoma de quem está sendo salvo por Jesus. Tem muita gente que diz que está salvo, tem muita gente que diz ser cristão, mas perdeu o temor a Deus. Tem gente cantando sem temor, pregando sem temor, caminhando sem temor, fazendo a obra sem temor. Eu sou de um tempo, irmãos, que o temor a Deus era um negócio tão sério, que na nossa juventude, se você cometesse um pecado na juventude, e falasse assim: vamos lá na oração, vamos lá na vigília. Rapaz, não vou não. Deixa eu consertar primeiro. É uma semana orando, confessando o pecado do pastor, o bispo. Eu pequei assim. Aí recebi lá a oração, passava pela disciplina, para depois ir lá. Porque quando botava o pé em pecado, Deus falava mesmo. Sou do tempo que tinha temor. Começava as línguas estranhas e de repente alguém, numa voz profética, se levantava na igreja: e eis aí a minha palavra no meio de vós. Só de um tempo que o temor, as pessoas começavam a glorificar, e pelo temor, Jesus batizava com o Espírito Santo, paralítico levantava da cadeira de roda, cego passava a enxergar, mudo a falar, o surdo tinha os seus ouvidos desagravados, porque existe temor. Hoje as pessoas vivem uma vida superficial, mas se você é salvo por Jesus, o primeiro sintoma tem que ser o temor a Deus. Participar disso aqui tem que ter temor a Deus, examinar a si mesmo, para que não seja julgado com o mundo e condenado com o mundo. Mas quem tem temor a Deus é sintoma de que é salvo. Segundo sintoma: nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem. Reconhecer que é um miserável pecador. Tem muita gente que acha que está salvo porque ele se justifica a ele mesmo. Estou salvo, eu faço um trabalho na igreja, eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu evangelismo. Meu irmão, antes de você fazer qualquer coisa, não é o quanto você faz para Deus, é o quanto você tem de Deus na sua vida. Antes mesmo do teu serviço, Deus quer você por inteiro, não a prestação do seu serviço. Porque tem muita gente pregando, muita gente cantando, muita gente falando em línguas, mas quando chegar naquele dia vai dizer: Senhor, no teu nome eu cantava, eu pregava, eu falava em línguas. E Jesus vai dizer a essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então esta manhã, manhã de reflexão, você assumir que é miserável pecador, não se justifique. Tem muita gente se justificando. O que pode te justificar é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É pelo sangue e não pelas obras. 2 homens sobem ao templo e um bate no peito e diz: Senhor, graças te dou. E começa a se justificar. Porque eu dou dízimo.
graças te dou porque eu jejuo, porque eu oro, e porque isso, e porque aquilo outro. Aí o publicano olha para essa cena e bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Aí Jesus pergunta: qual dos dois desceu do templo justificado? O que se justificou ou aquele que reconheceu que é um miserável pecador? Possa ser que você não seja uma pessoa cheia das línguas estranhas, da profecia, um erudito, alguém que fala bem a palavra. Não importa, irmãos, se você não fala, se você não é batizado pelo Espírito Santo, mas se você tem o Espírito Santo, se você reconhecer que é pecador, Jesus o justo, Ele pode te justificar. Só Ele pode te justificar. Não são os teus trabalhos, mas é o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, derramando até a sua última gota de sangue. A salvação é pela graça. Você não vale pelo que você tem, mas o teu valor está pelo preço que foi pago pela tua salvação. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. O teu valor é pelo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. E se diz respeito à multidão de pecado que está sobre a sua vida. Oh, aleluia! Jesus olha para você. Deus olha para você e tem misericórdia por causa da graça. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, descarregou sobre ele a sua ira, porque ele viu a mim e viu a você. Mas hoje, quando Deus olha para você, ele não descarrega a ira sobre a sua vida, porque quando ele olha para você, ele enxerga o Filho dele, esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, quando aquele ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus vai lhe dizer: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque aquele homem reconheceu e o aceitou no seu coração. Você pode colocar-se sobre os seus pés? Nós queremos encerrar, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Como foi que este homem se converteu se ele estava preso? E a única vez que ele viu Jesus foi ali, na crucificação. Ele nunca via Jesus pregando, ou ensinando, ou curando, mas possivelmente na cadeia ele ouvia todas essas coisas. Mas quando ele está ali, esse homem se converte pelo testemunho de Jesus. Porque ele também é o que blasfema. Se você for ler no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, o da direita também está blasfemando. Mas por que é que ele se converte? Ele se converte porque quando o da esquerda está recebendo cravo nas mãos e cravos nos pés, eles estão murmurando, eles estão blasfemando, xingando, amaldiçoando até a terceira e a quarta geração dos romanos. Todos dois, mas quando chega na vez de Jesus, e quando o cravo pega nos seus pés, e o cravo é martelado nas suas mãos, Jesus não murmura, Jesus não xinga, Jesus não blasfema, Jesus não deseja o mal de ninguém, mas Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse ladrão vai se converter no testemunho de Jesus. Não é possível. Ele, ao invés de estar reclamando, murmurando, xingando, amaldiçoando, ele não está fazendo nada disso, está pedindo para o Pai lhes amputar este pecado, para que o Pai lhes perdoe, porque eles não sabem o que fazem verdadeiramente. Este homem, ele é diferente, ele é justo e pode me justificar. Meu irmão, talvez você nem precise pregar o Evangelho. De cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia. As 99, como diz Moody, vão ler a sua vida. O teu testemunho pode trazer muitas pessoas ao pé da cruz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Este homem, ele morre antes de morrer. Eu vou dizer o que eu já disse aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção para não dizer que eu estou falando heresia. Se você morrer, antes de morrer, quando você morrer, tu não vai morrer. Eu vou dizer de novo.
Se você morrer, antes de morrer, quando você morrer, você não vai morrer. Jesus disse: quem achou a sua vida perdeu, mas quem perdeu a sua vida por amor a mim. Quem morrer antes de morrer, se você morrer para o mundo, oh meu irmão, se você morrer antes de morrer, quando você morrer, você não vai morrer, você vai viver para Cristo por toda uma eternidade. Eu gostaria que você desse uma linda salva de palmas ao sacrifício, pode ser mais forte, som que Jesus fez pela sua vida. Oh, glória! Aqui. O pastor vai ministrar comigo a Santa Ceia. Ele está no lugar da minha esposa. A gente faz sempre o casal aqui. Aí, espiritualmente falando, né? Mas na verdade, pastor, e os pastores vão servir. Toda a Santa Ceia será agora feita pelos pastores, tá? Só na ausência de alguns diáconos. Como tá 3 pastores ausentes, aí o diácono Jocelino vai ajudar. Recebe os elementos e fique de pé, né? Ao receber os elementos. Quanto a isso, pastor, a cruz é a maior mensagem. Continua. Fala, né? De diversas formas, é isso? Ela fala, é um simbolismo, né? Se a cruz não acontecesse, a nossa fé seria em vão. Porque ao morrer Jesus e ressuscitar, Paulo diz: se nós não crermos na ressurreição, somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, porque aí iremos morrer um dia, né? Mas a cruz está vazia. Está vazio. O túmulo também. Cruz vazia. Simbolizando que ele ressuscitou. Aleluia. Amém? Tem um hino antigo que fala muito sobre isso. Como é que é? Aquele que foi manifestado na carne, foi crucificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, e glória, e glória, recebido na glória, aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória, é claro, recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória. Só as vozes femininas, aquele que foi, mais e mais. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Pode vir, lá em cima tem mais servido. Pode descer, por favor. Ou vai alguém lá, algum homem lá. Entre os gentios, Pode descer, por favor. crido no mundo, recebido na glória. Todos. Recebido na glória, Na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória,
tanto simbolismo, e um deles que eu amo é quando Paulo fala assim: entrai pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Amém. Receba os elementos, né? Santa Ceia. O pastor patriota vai dar a bênção do pão e eu vou dar a bênção do cálice. Se não fosse o sangue, hein, pastor, a gente não conseguia fazer nada. Estaremos perdidos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A graça, o perdão e a salvação veio através do sangue, gente. Né? Algumas pessoas já vão ficar em casa, não vou sair. Ou você cria um santo naquela redoma, né? Não vou pecar nada. A gente é pecador por natureza. Mas através do poder do sangue somos perdoados. Ou seja, teu sangue leva-me além. Ó, você viu? Leva-me além. Sem sangue, irmão. Valorize, seja grato por tudo que Jesus fez. Sangue precioso. Sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Da cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue Levante um cálice. de Jesus. Oh, Que nos faz galgos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada, nada. nada além do sangue de Jesus. E diga então: eu sou livre. Eu sou livre. Pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pastor Felipe, dá a bênção do pão. Peraí. Todos, deixa eu perguntar, todos que desejam participar já têm posse dos elementos? Se você não tiver aí, levante a sua mão e um pastor estará indo te levar. Todos? É de praxe nós perguntarmos, né? Como igreja. Por isso eu parei de celebrar no ano novo, porque tinha muito visitante, né? A Santa Ceia, porque a Santa Ceia é algo íntimo de cada um de nós. Jesus falou, Paulo falou, examine-se, pois, o homem. Jesus não quer te proibir, mas ele está falando assim: será que você me teme, como foi pregado? Você quer mudar a sua vida? Ou você quer continuar pecando? Lá no livro de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria, o princípio de tudo, de toda a sabedoria, é o temor a Deus.
muitos de nós precisamos temer mais para trazer bênção para nossas vidas. Diga amém. Então, antes de você participar do pão, o pastor vai dar a bênção, feche os seus olhos. Deixa o teclado tocando. O que você quer pedir de ajuda a Deus em 2025? Você quer mudar? Você quer ser mais cheio do Senhor? Nós viemos. Tu quer alcançar o perdão, a misericórdia? Ou tu quer alcançar a justiça de Deus? Não sei, irmão. Eu só posso falar por mim mesmo. Eu só sei que esse momento não é para te lançar fora. Deus quer te aproximar da mesa. Deus quer te amar na mesa, te curar na mesa. Pai, aí está nas mãos de cada um dos teus servos, membros do corpo de Cristo, este pão que foi manipulado pela mão dos homens, mas a partir deste momento, neste ato, simboliza o teu corpo que foi partido por nós. Senhor, que os teus servos, ao ingerirem este pão, ele possa trazer vida com abundância. Se há alguém enfermo entre nós, que ele possa ser curado. Fortalece agora os teus filhos. Levanta, Senhor, aquele que está caído, porque tu és o Deus que levanta o homem quando ninguém sabe que ele está caído. Fortalece o cansado, dá força e ânimo, Deus, aquele que está sem nenhum vigor. Senhor, que ao ingerirmos deste pão, possamos ser fortalecidos no amor e na comunhão, e que possamos crescer em amor a cada dia, em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode participar. Obrigado, Senhor. Semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo cálice da nova aliança. Meu sangue será derramado para se cumprir essa aliança. Aliança eterna. A última aliança que Deus fez com os homens foi em Cristo Jesus. Toque esse cálice com uma pessoa e diga a palavra de Deus. Diga, igreja, em tua memória, Senhor, até que tu volte, celebro a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba de novo. Pode dar glória a Deus. Oh! Aleluia. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada. Nada além do sangue de Eu sou livre. Só um minutinho. Quero dar a bênção ao final. Quero avisar pastores e diáconos. 6 horas aqui. Pastores e diáconos e líderes. Eu sei que muitos estão viajando, né? Muitos já ligaram, falaram. Mas se você é líder ou vice-líder, esteja aqui 6 horas. Coloque a mão sobre o seu coração, que o Senhor te abençoe. Pastor Abel, abençoa aqui. Coloca a mão no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te levante o teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê
vamos estar retornando às 7 horas. Deus abençoe todos rica e abundantemente. Amém?